A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, Dominico, dia do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que você esteja nessa mesma alegria. Poxa, professora, são 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Sim, estejam alegres, estejam alerta, porque hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, pegue a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou, galerinha! Olha, eu estou, como eu disse, muito feliz de estar aqui com vocês. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, né? Alguns de vocês sabem que eu faço direito, então nós vamos falar sobre o Deus justo. E é algo que me deixa muito fascinada. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 4:8. Na nossa Bíblia devocional, para aqueles que possuem, está na página 238, ok? Mas para quem não possui, está em 2 Timóteo 4:8. Lembrando que a nossa Bíblia devocional é a mesma que você tem aí na sua casa, porém ela está organizada de forma que a gente consegue ler a Bíblia toda em um ano. E ainda ler o Novo Testamento 2 vezes e o livro de Salmo 2 vezes, ok? Vamos ler todos juntos? Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos ler de novo, porque esse versículo ele é muito lindo. E eu quero que você leia mesmo, eu quero ouvir sua voz. Vamos lá? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele... Ok, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus por essa poderosa promessa, por esta palavra que enche o nosso coração de maravilhosa alegria. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa para nós estarmos orando, agradecendo a Deus por esse dia, pedindo para o Senhor falar conosco, porque não adianta as minhas palavras, não adianta os estudos que eu fiz se o Espírito Santo de Deus não abrir o seu coração e a sua mente. Então ore junto comigo aí na sua casa, ok? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gracioso, misericordioso, justo, somente Tu és Deus, ó Pai, Tu és único, perfeito. O Senhor nos escuta nessa manhã, por isso que nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor transforme as nossas vidas. Eu sei que não existe nada impossível para Ti, ó Rei dos Reis, por isso vá em cada lar nesse momento e transforma cada coração nesse momento, tanto dos pré-adolescentes, tanto adultos, idosos, crianças, todos, Pai, que serão alcançados por esta mensagem, Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse assunto da nossa revista, já falei, né, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre quem é Deus. Nós já aprendemos que Deus é o Criador, que Deus é o Libertador, que Deus é único e agora nós estamos aprendendo sobre o Deus justo. A fim de que vocês compreendam esse assunto, a revista trouxe a história de Daniel. Talvez, né, durante o estudo da lição você ficou assim, ué, Daniel, Deus é justo, Daniel, Deus é justo. Hoje nós vamos entender o porquê, ok? Vamos aprender um pouco mais sobre ele nessa manhã. Olha, para a gente entender melhor esse assunto, nós vamos precisar voltar no tempo, sabe? Quando volta assim, entendeu? Volta aí, editor, ok? Então, nós vamos precisar voltar no tempo. Nas aulas passadas, nós aprendemos, né, principalmente no Libertador, de Abraão, sobre o povo que foi para o Egito e depois Moisés tirou o povo do Egito, ok? Aprendemos até aí. O que acontece?
O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, caminhando no deserto, por causa dos pecados que eles tinham, da desobediência, por causa que aquela geração precisava morrer, porque ela era uma geração incrédula, dura, e Deus prometeu, né, que só Josué e Caleb entrariam na terra prometida, e foi isso que aconteceu, gente. Todos eles morreram, e aí quem substituiu Moisés, quem foi o novo líder de Israel, foi Josué. A partir de Josué, Josué vai levar o povo até a terra prometida, vai liderar o povo. Deus passou a escolher as pessoas que iriam julgar Israel, que iriam liderar Israel. E isso aí foi um período de 300 anos. E esse período, a gente fala que ele foi um período teocrático. O que é isso, professora? O governo, quem estabelecia e quem governava era Deus, porque era sobre a figura dos juízes, né? E essas pessoas, como eu disse, que estavam à frente do povo de Israel, nós chamamos de juízes. Então, o primeiro juiz de Israel foi Josué e o último foi Samuel, ok? Ok, professora, entendi. Então, por que Samuel foi o último? Porque quando Samuel estava lá, né, liderando o povo de Israel, Samuel era profeta, Samuel era juiz, Samuel era sacerdote. Samuel, as pessoas, né, o povo de Israel, começam a pedir um rei. E aí Samuel fala a Deus, ó Deus, esse povo está pedindo um rei. Aí Deus fala, Samuel, não é contra vocês, é contra mim, porque eles querem se parecer com as nações que estão ao redor deles, mas ok, você vai ungir uma pessoa que vai ser o rei. E ele vai lá e unge Saul, e depois de Saul vem Davi, e depois de Davi vem Salomão. Esse período aí dessa história toda durou 120 anos, ok? O reino de Israel junto. Nós chamamos esse período de monarquia. Por quê? Porque o governo era representado por um rei, ok? Então é o rei que controlava ali e liderava o povo. Antes era os patriarcas, depois vieram os juízes e agora veio o rei, ok? Ok, professora? Entendi. Esse período dos juízes durou 300 anos e esse durou 120 anos. O que aconteceu, professora, para essa monarquia que estava junto se separar? Aconteceu que o filho de Salomão, seu nome Roboão, não ouviu, ele não julgou corretamente a situação, sabe por quê? Ele não quis ouvir o conselho dos mais velhos, dos mais sábios, dos anciãos que estavam com seu pai. Ele ouviu o conselho dos jovens que cresceram junto com ele. E aí ele deu uma palavra dura para o povo de Israel e aconteceu que o povo se dividiu. Vai aparecer um mapa aí na sua tela para vocês entenderem que o povo de Israel foi dividido, 10 tribos ficou sendo o reino do norte e 2 tribos passou a ser o reino do sul. O reino do norte se chama o reino de Israel, ok? E o reino de baixo, que é o reino do sul, se chama o reino de Judá, ok? Então ficou dividido entre Israel e Judá. Lá em cima ficou as 10 tribos e cá no sul ficou as 2 tribos, ok? Quais tribos eram estas? Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, Dan, Naftali, Simeão, ficou tudo lá no reino de Israel. Então, o que acontece? Quando o povo de Deus estava no deserto, Deus ele deu o quê? Os 10 mandamentos, Deus deu vários outros princípios, várias outras leis para o povo seguir. E quando Deus termina de falar todos esses mandamentos, ele fala bem assim, ó, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, se vocês me honrarem, vocês serão abençoados. Mas se vocês escolherem desobedecer, vocês receberão a justa recompensa dos atos de vocês, ou seja, vocês serão amaldiçoados. Acontece que o povo de Israel e o povo de Judá, eles não estavam mais obedecendo à voz de Deus. Eles estavam fazendo as suas próprias vontades, ok? Então, eles estavam pecando e eles não se arrependiam. Então, eles começaram a colocar ídolos dentro do templo, que era do Senhor. E eles davam mais valor ao templo, às coisas do templo, do que o próprio Deus, do que honrar o próprio Deus.
E aí, gente, é o que Deus disse, olha, quando vocês pecarem, vocês serão amaldiçoados. Quando vocês pecarem, vocês serão condenados por isso, vocês irão sofrer. Por quê, professora? Porque eles eram filhos de Deus. E qual é o pai que não corrige o seu filho? Existe um pai? Aqueles que não são corrigidos são órfãos, ok? Então, o povo de Israel, eles eram filhos e eles precisavam ser disciplinados pelo pai. E aí, o que acontece? Enquanto o povo de Israel estava pecando, o povo de Judá também às vezes melhorava, às vezes piorava, piorava, e ficava assim, todo mundo pecando. E aí, gente, todo mundo estava entristecendo e Deus estava se irando contra os pecados deles, porque eles não se arrependiam, não ofereciam sacrifícios verdadeiros, seus corações não estavam voltados para Deus. Acontece que nesse mesmo aí, enquanto o povo estava pecando, a Síria e o Egito queriam se tornar os maiores impérios do mundo. Então eles estavam lutando muito entre eles e estavam conquistando vários povos. Como o povo de Israel, que era do norte, né? Pecou incessantemente contra Deus. Foi um povo completamente idólatra, um povo completamente imoral, um povo completamente distante da vontade de Deus. Eles foram levados cativos pelos assírios, ok? O que é cativos? Presos. A cidade foi destruída e eles foram levados presos pelos assírios. Tá, professor, entendi. E o de Judá? O que acontece com o pessoal de Judá? Enquanto a Síria e o Egito estavam brigando, um destruindo o outro, começou, gente, a ficar muito fraco os dois países, porque eles estavam lutando demais. E aí apareceu a Babilônia. E a Babilônia, o reino babilônico, ele estava muito forte. Imagina, tem duas pessoas brigando lá um tempão, imagina aí, e aí chega uma pessoa que entrou na briga agora, ela tá mais forte. Então eles, subjugou os dois reinos, e aí a Babilônia passou a ser o maior império da época. E como o povo de Judá também não se arrependia dos seus pecados, Deus enviou o juízo e usou os babilônicos para irem lá e levarem o povo de Judá cativo também. Isso aconteceu no ano 606, ok? E a primeira leva, foram 3 vezes que eles invadiram e levaram o povo. Na primeira vez que eles invadiram, eles levaram os nobres, os ricos de Jerusalém, ok? E então, foi nessa parte da história que Daniel aparece, porque Daniel, ele era da nobreza e ele foi levado para Babilônia, que era assim, né, a Nova York de hoje em dia. Era assim, uma coisa assim muito grande, era o centro de tudo, era o maior império do mundo. E ele foi levado para lá, ok? Professora, mas poxa, professora, o próprio Deus permitiu, o próprio Deus fez com que eles fossem castigados? Sim, sabe por quê? Obediência gera bênção e desobediência gera dor, ok? Sim, é isso mesmo. Deus sempre avisou o povo de Israel, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender. E ele usava dessas coisas para que o povo se arrependesse, para que o povo falasse, Pai, estamos pecando contra ti, precisamos mudar, olha o comportamento, olha o que o nosso comportamento está fazendo. Então era um último assim, jeito para eles se arrependerem, ok? Então eles foram levados para a Babilônia. E agora eu quero que vocês pensem na vida de Daniel. Olha o contexto que Daniel estava vivendo. Pecado atrás de pecado, o povo não obedecia. E assim, gente, não foi de uma hora para outra que os babilônicos chegaram lá e levaram todo mundo. Eles viviam em constante ameaça. Os profetas estavam avisando, mas o povo não se arrependia. Por quê? Eles estavam vivendo segundo as suas próprias vontades, ok? Então Deus disse, vocês vão ser levados cativos, se arrependam, voltem, mas eles não quiseram ouvir a Deus. Mas Daniel, pelos relatos que nós temos na Bíblia, nós vemos que ele foi um adolescente diferente dos demais da sua idade.
foi um adolescente que não se misturou com o pecado daquela época. Foi um adolescente, um jovem que quis ser diferente. Ele foi firme. A história de Daniel demonstra que ele já conhecia Deus, ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele não se misturava com as pessoas que não amavam a Deus. Sabe aquelas pessoas que falam bem assim, ah não, isso aí não tem nada a ver não. Que é isso aí? Oxe, o que tem essa música aqui? O que tem essa novela aqui, essa série aqui? Tem nada a ver. Então, Daniel, ele não se misturava com essas pessoas. Ele buscava conhecer a Deus, mesmo vivendo num contexto, né, numa época completamente difícil para se amar a Deus. Então, Daniel, ele tinha coragem para ser diferente. Enquanto o povo estava pecando, uma parte estava em pecado, outra parte estava completamente desesperado, ansioso, depressivo. Por causa de quê, professora? Porque eles sabiam que seriam levados cativos. Não temos mais esperança, chorava, mas ninguém se arrependia. Daniel foi um jovem firme, um jovem que confiou a Deus. Então ele sofreu muito, ele perdeu a liberdade dele porque ele foi levado preso para a Babilônia. Imagina, de príncipe ele virou um escravo. A cidade dele foi destruída pelos babilônicos, ele perdeu a sua família, seus amigos, seus vizinhos, ele foi completamente separado. Então, nesse tempo, eles estavam passando por grande fome também. E a fome era tanta, gente, que as mães estavam comendo seus próprios filhos de tanta fome, porque o pessoal da Babilônia, o exército da Babilônia, eles cercaram a cidade e nenhuma comida podia entrar, então o povo começou a sentir muita fome, passar grande fome. E ele estava longe da casa dele, um país completamente... Imagina alguém tirar você daí da sua casa agora, te levar para um país que você nunca viu, ok? Que você nunca foi lá, um país completamente diferente do seu, com ídolos diferentes, com línguas diferentes, com uma cultura diferente, economia... Tudo era diferente, ok? Lá não tinha a palavra de Deus na mão para Daniel ler, ou seja, Daniel estava num contexto completamente difícil. Mas isso fez com que Daniel deixasse de amar a Deus? Isso fez com que Daniel se misturasse com as pessoas? Sabe o famoso todo mundo? Maria vai com as outras? Não, esse não foi o comportamento de Daniel. Igual fala... Ah, mãe, todo mundo vai na festa. Ah, mãe, todo mundo isso. Ah, mãe, você não é todo mundo. Daniel sabia que ele não era todo mundo. Ele se manteve fiel a Deus, em vez de buscar vingança, ele buscou a Deus. Ele não foi influenciado pelas próprias pessoas do seu povo, que estavam em pecados, que estavam desesperadas. Ele foi um influenciador. Ele foi diferente. E não apenas perante as pessoas do seu povo. Ele foi diferente na Babilônia. Gente, a Babilônia era a maior cidade do mundo. Era tudo o que você queria, tinha na Babilônia. Todos os prazeres possíveis que alguém quisesse experimentar, tinha na Babilônia. E ele foi levado preso, não foi? Pois é. Lá na Babilônia, a história mudou. Porque lá na Babilônia eles foram enviados para uma faculdade, a Universidade da Babilônia, ok? Então pensa, ele foi levado para lá porque na Babilônia as pessoas que eram ricas, né, quando eles invadiam uma cidade, eles pegavam as pessoas ricas, bonitas e inteligentes e colocavam elas na faculdade da Babilônia, porque elas queriam que essas pessoas servissem, né, trabalhassem para o rei, trabalhassem para o império da Babilônia. Sério, professora? Sério. Mas por quê? Ué, porque essa pessoa ela ia comandar todo ali uma província, né, que eles tinham conquistado. Mas se a pessoa tentasse fazer algo, ela estaria colocando em risco a sua própria nação. Então, normalmente as pessoas elas eram bem obedientes, né, aos reis da Babilônia. E aí a pessoa ia para a faculdade da Babilônia, ficava lá estudando 3 anos e ela saía de lá já com um cargo público. Recebia muito bem, era muito importante, vivia próximo ao rei. Então, assim, pensa, Daniel e seus amigos, eles
encontraram um contexto completamente diferente. Então, no sofrimento, na dor e no pecado, Daniel se manteve firme. Mas e agora que Daniel estava na vida boa, que Daniel tinha tudo que ele queria? E agora que Daniel ele ia ter status, ele ia ter fama? E agora que Daniel estava na melhor faculdade do mundo? Será que Daniel mudou? Será que Daniel ele começou a deixar de amar a Deus? Nananina, não. O Império Babilônico ele estava tentando fazer uma aculturação. Sabe o que é uma aculturação? Eles queriam que os jovens, as pessoas, deixassem a cultura que eles tinham, se misturasse ali um pouco da cultura deles com a cultura da babilônica, e assim eles iam perdendo a sua identidade. E olha que legal que a gente descobriu lá em Daniel 1. Quando Daniel chegou na Babilônia, que eles foram levados lá para essa faculdade da Babilônia, eles podiam ser servidos e comer tudo o que queria. Gente, comer é bom demais. Pense, poder comer comida de palácio, comer comida boa. Mas não foi essa a atitude de Daniel. De primeira a gente pode pensar assim, Daniel tá doido? O que está acontecendo com Daniel? Mas a verdade é que Daniel, ele sabia que tinha comidas ali, que as comidas, elas eram oferecidas aos deuses e também que ele tinha certo tipo de comida ali que ele não podia comer, porque o próprio Deus tinha dito que eles não poderiam comer, que eram comidas impuras. E aí? Tinha acabado de chegar. Olha a impressão que Daniel ia causar se ele falasse que não ia comer aquelas comidas. Será que Daniel se importou com isso? Não, ele foi firme, ele não comeu, ele propôs no coração dele, ele foi lá, falou com a pessoa que era responsável pela alimentação deles e disse que não iria comer e tudo mais, e ele não comeu. E aí, professora, o que foi que aconteceu? Aconteceu, gente, que todo mundo deve ter ficado, Daniel, é só uma comida. O que tem você comer? Você não vai morrer por causa disso, não. Deus não vai deixar de te amar por causa disso, não, Daniel. Daniel, você está sendo muito radical. Não, a gente nem quer ficar perto de você. Deve ter acontecido exatamente isso, mas Daniel foi firme. E Daniel, ele escolheu amar a Deus. E por causa disso, Deus, ele recompensou a Daniel. Ok? Abra a Bíblia de vocês em Daniel 1, versículo 17. Vamos ver quem vai encontrar primeiro, hein? Daniel 1, 17. Ih, acho que eu vou achar primeiro, hein? Ok? Ezequiel. Ó, pra quem não encontrou ainda, tá na página 1137, ok? Nós vamos ler o versículo 8, tá bom? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E olha o que Deus fez com Daniel, versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E agora, olha o versículo 17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Ou seja, Deus, ele honrou a atitude que Daniel teve. Daniel, ele foi fiel numa coisa pequenininha, gente, que era uma simples comida. Mas tudo isso era um preparo. Sabe por quê? O Império dos Babilônicos, eles não apenas colocaram Daniel numa faculdade, eles também mudaram o nome de Daniel. Alguém sabe qual foi o nome que eles deram para Daniel? Coloca aí no chat. Daniel e seus amigos também, mas qual foi o nome de Daniel que eles deram a Daniel? Ok. Eles deram o nome de Belsazar para Daniel. Daniel, gente, significa
Deus é meu juiz. Olha que perfeito, tudo a ver com a nossa lição, hein? Daniel significa Deus é meu juiz. Mas Belsazar significa Bel proteja o rei. Bel era um ídolo que eles adoravam na Babilônia. Então, os nomes deles foram mudados para nome idólatra. Eles queriam fazer o que com isso? Eles queriam mudar a identidade de Daniel, mudando o nome dele, porque para um hebreu, o nome é uma coisa muito importante. É uma coisa que diz muito sobre a sua vida. Então, mas a Babilônia mudou o nome de Daniel, mas ela não conseguiu mudar o coração de Daniel, porque o coração de Daniel queria fazer a vontade de Deus. E aí, depois de muitos e muitos e muitos anos, Daniel, ele foi novamente, lembra da atitude pequenininha com a comida? Agora ele teria que tomar uma atitude bem grande, porque o rei, ele proibiu que se fizesse oração a outro Deus que não fosse, ele mesmo. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Daniel, ele não temeu, ele confiou em Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi jogado na cova dos leões. Uau! Mas essa história, vocês já conhecem. E vocês sabem que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Por quê? Porque ele não se acurvadou. Ele adorou a Deus e ele continuou orando, mesmo que as pessoas e o decreto, proibisse ele de fazer isso. Ele não teve, ele não foi covarde de deixar de orar o Deus que sustentou ele a vida toda por causa de um decreto. E Deus viu isso. E Deus, ele retribuiu a Daniel com a vida. Os leões, eles não comeram a Daniel. Pense no perigo que ele estava correndo, mas ele foi fiel. Ele não negou a sua fé. Ele foi fiel a Deus, mesmo quando ele poderia morrer. E Deus o recompensou. Sabe por que Daniel fez isso, gente? Porque Daniel, ele sabia em quem ele confiava. Daniel sabia, gente, que ele não precisava temer aquele que pode matar a carne. Sabe por quê? Porque ele confiava naquele que pode tomar tanto a carne quanto o espírito. E ele sabia que era esse justo juiz que ele iria prestar conta. Não ao rei, não ao imperador, não. Ele sabia a quem ele temia, que era todo poderoso e tinha o controle sobre todas as coisas. Ele sabia que quem se sente sobre condenação, aqueles que se sentem necessitados de justiça, clamam, mas clamam cheios de esperança. Jeová Tsidkenu, que significa o quê? O Senhor é nossa justiça. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus é santo, que Deus é justo, mesmo sendo um jovem, gente. Daniel sabia em quem ele confiava, porque ele ficava jogando o tempo todo, o dia todo, porque ele ficava assistindo série atrás de série, porque ele ficava ouvindo música atrás de música, não, porque ele buscou conhecer o Deus que ele servia, porque ele tomou uma decisão na vida dele. Nós hoje somos jovens ainda, somos adolescentes, pré-adolescentes, temos a oportunidade de conhecer esse Deus. Esse Deus, ele se revela de duas formas. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê, professora? Porque esse assunto deixa a gente assim, uau! Como que ninguém me falou isso antes? É algo muito profundo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque o que eu vou falar para vocês pode parecer loucura para uma pessoa que é do mundo, loucura para uma pessoa que não entende das coisas do Senhor. Por isso que a própria palavra de Deus diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por isso, a primeira coisa que a gente vai aprender, aí na sua tela, justiça imputativa. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço coisas maravilhosas para as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Eu sou gentil. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ajudo as pessoas que estão passando fome. Eu sou obediente. Eu sou uma pessoa excelente. Eu sou uma pessoa
muito boa, muito boa, muito boa. Por isso que, né, eu sempre falo assim com Deus, sempre falo bem assim, Deus, olha só, me dá tudo que eu mereço. Deus, mas me dá assim, tudo que eu mereço mesmo. Bom, eu sei que vocês devem estar assustados, né? Poxa, professora, que grossa você foi, que isso? Mas essa é a verdade. Nós somos pecadores e nós merecemos ir para o inferno. Ai, professora, nossa, claro que não. Claro que sim. Quantos pecados eu e você cometemos todos os dias? Ah, nem são tantos assim, professora. Ah, é? Então deixa eu pegar os seus pensamentos e colocar num telão para a sua família assistir. Eles poderiam assistir a todos os seus pensamentos, a todas as suas ações? Eu acho que não. Quantas coisas horríveis nós fazemos? Sim, nós somos pecadores e nós merecemos o inferno, porque a gente conhece a verdade e a gente faz as nossas próprias vontades contra a vontade de Deus todos os dias. Mas então, professora, estamos perdidos? Professora, o que será de nós, professora? Tem misericórdia. Não, nós não estamos perdidos, sabe por quê? Porque Deus é maravilhosamente perfeito em tudo que Ele faz. E a condenação que eu e você merecíamos, não é? O inferno que eu e você merecemos, Ele mesmo veio à terra sem nunca pecar e pagou por nós. Então, quem deveria morrer na cruz era quem? Eu e você, mas Ele mesmo veio e morreu para nos salvar, para nos perdoar. Então, a justiça de Deus contra nós, porque ela iria nos condenar, ela foi satisfeita, porque alguém perfeito veio e morreu e sofreu e pagou pelos nossos pecados. Professora, não entendi. É como se a gente tivesse uma conta bancária. Então, eu, Tainara, tenho uma conta bancária. E o meu saldo, gente, porque eu tenho muitos pecados, então eu estou devendo muito. Então, coloca aí 1 bilhão eu deveria pagar a Deus. Só que eu não tenho 1 bilhão para pagar a Deus, ok? O que eu vou fazer? Meu Pai amado, e agora? Eu estou devendo muito a Deus. E aí, o que eu vou fazer? Então, Deus, Ele vai lá na conta bancária de Jesus e Ele pega todo o valor que eu estou devendo e coloca na minha conta. E aí, o que acontece? Eu não devia 1 bilhão? E aí, Deus foi lá e me deu 1 bilhão? Então, esses 1 bilhão, ó, tá zerado. Pagou. Tá pago, entendeu? Eu não tinha condição de pagar, mas Ele mesmo me deu a condição para ser perdoada. Ele mesmo sofreu, Ele mesmo se entregou por amor a mim. Por isso que eu não mereço a salvação. Por quê? Porque é Ele que me dá essa salvação. E essa é a justiça imputativa de Deus. Ok? Que não nos dá, o que é? Não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia. Graças a Deus que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, ok? Ele nos dá a salvação. Aleluia. E a segunda, tá aparecendo aí na sua tela, justiça retributiva. Aqui, essa justiça retributiva é a justiça que nós vemos na história de Daniel. Me explica por quê, professora? Olha, na história de Daniel, e em todo o contexto bíblico, nós vemos essa justiça por quê? Porque a gente acabou de aprender que a gente não merece nada, mas nós que fomos perdoados por Deus, como resultado desse perdão, nós queremos fazer o quê? Nós queremos louvar a Deus, nós queremos viver uma vida que agrade a Ele, nós queremos fugir do pecado, nós queremos resistir
o maligno. Nós queremos deixar esse mundo. Nós queremos fazer boas obras que foram preparadas para que nós fizéssemos. Então, Deus, Ele já é tão bondoso em nos perdoar não merecendo, aí Ele nos dá o que a gente não merece. Ele nos dá uma justiça retributiva. Como assim, professora? Ele vai nos retribuir pelas coisas que nós temos feito para a glória dele ricamente. Mas esse ricamente é de muito dinheiro, professora? Não é muito dinheiro. Algumas pessoas, assim como Daniel, elas vão ocupar alguns cargos ou fazer algumas coisas em que elas terão um retorno financeiro, isso é verdade. Mas não é isso que a palavra de Deus está prometendo. Essa retribuição aqui vai ser, na medida do que você estiver fazendo e ainda mais essa justa retribuição aqui não por exemplo, Daniel ele foi salvo da cova dos leões, ele teve sabedoria, ele teve um dom de discernir, de ter visões, ok. Foi uma justa retribuição. Mas a justa retribuição que Daniel esperava não é só isso, gente. Não são essas coisas. É a eternidade, é a comunhão com Deus, é viver para sempre com Cristo, é o céu. Essa é a justa retribuição. Sim, nós seremos justamente retribuídos aqui na terra. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Essa é uma justa retribuição para aqueles que obedecem esse mandamento, entendeu? Então, não quer dizer que você vai obedecer o seu pai e a sua mãe e você vai se tornar um milionário. Não é bem assim, ok? Mas o que nós ansiamos, a justa retribuição pela misericórdia e pela graça de Deus, é lá no céu, é junto com Ele, é a comunhão, porque nós estávamos separados, mas agora estamos unidos com Deus, ok? Gente, vocês perceberam como que Deus ele é maravilhoso? Assim, eu estou espantada com a perfeição de Deus. Sabe por quê? Na justiça retributiva, nós estamos recebendo coisas que nós não merecemos. Então, em vez de dar aquilo que nós merecemos, que é a condenação eterna, Ele nos dá bênçãos e a gente nem merece. Olha como que Deus, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Olha como que Deus, Ele é justo. Ele não é como os juízes dessa terra, são corruptos, julgam segundo a justiça humana. Não, Ele é um Deus justo, mas é um Deus justo misericordioso. Mas, professora, Ele é justo e mais o quê? Sim, Ele é justo e Ele nos concede essa justiça imputativa, retributiva, mas um dia, gente, Ele irá julgar toda a terra. E aí que a gente vai entrar na conclusão da aula de hoje. O que tem a ver Daniel com você? E o que tem a ver com esse juiz de toda a terra? Olha, Daniel ele era jovem, Daniel ele era bonito, Daniel ele era rico, ele estava na melhor faculdade da Babilônia, ele tinha um emprego que todo mundo queria ter, ele era inteligente. Você também, você é bonito, bonita, você tem muitas pessoas que vão querer namorar com você, você pode alcançar status, você é inteligente, ok? Então, você e Daniel estão ali, ó. Talvez Daniel tinha mais dinheiro e tudo mais, mas isso não importa, ok? Vocês dois são jovens, vocês dois estão tendo as mesmas promoções do mundo. O mundo quer que vocês fiquem distantes de Deus. E você e Daniel estão no mesmo mundo. Daniel estava na Babilônia, você está aí em Vitória, você está em Cariacica, você está em São Paulo, você está nos Estados Unidos. Independente de onde você esteja, você está no mundo. Lá na Babilônia era cheio de ídolos, aqui nesse mundo também. A gente tem a capacidade de transformar nosso telefone em ídolos, a gente tem capacidade de transformar os nossos amigos em ídolos, nós mesmos em ídolos, ok? Então Daniel estava cercado por vários ídolos e você também.
Daniel, ele tinha à disposição dele vários prazeres, e você também, vários pecados, e você também. E o principal, esse mundo, ele quer tirar a sua identidade, assim como Babilônia queria tirar a identidade de Daniel, ou seja, queria afastar o coração de Daniel de Deus. Vamos fazer uma relação entre essas duas histórias? Daniel, ele foi um jovem firme, que foi diferente do mundo. E você? A palavra de Deus em Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pelo Espírito Santo, pela renovação do vosso entendimento. Porque nesse mundo aqui, há só confusão, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês venham experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você e Daniel, ele passou e você está passando pelas mesmas situações. Lembra de Elias, que eu falei? A gente acha que ele era um super-homem? Não, era um homem semelhante a mim e a você, mas orou. E Daniel tomou uma atitude, ele foi fiel a Deus. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido as suas escolhas nesse dia? Como que anda a sua vida? Você anda perdendo a sua identidade de filho de Deus para esse mundo? Você anda se misturando com esse mundo? Adorando os ídolos desse mundo? Ou tomando atitudes mesmo que sejam pequenas, como a de Daniel? Sabe por quê? Esse justo juiz também, ele irá nos condenar um dia. Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não quiseram viver diferente deste mundo, eles não terão essa justiça aí, que coloca todo o crédito de Jesus em nós. Não. E aí não vai ter mais jeito. E aí você vai ser assim, como que você vai pagar seus pecados? Senhor, não tem como eu pagar os meus pecados. Mas você tinha como. Meu filho foi lá, pagou por você. Você não aceitou? Não, Senhor, eu quis viver fazendo as minhas próprias vontades. Eu não queria obedecer. Você não foi fiel? Não, Senhor, não fui fiel. Então aqui, você vai receber o que você merece. Condenação eterna. E aí, pré-adolescente, qual tem sido a sua atitude perante esse justo juiz? Porque ele é justo. Ele é completamente justo. Ele é justo e ele irá nos julgar. Aqueles que aceitarem a Jesus, terem seus pecados imputados por causa do sacrifício dele, receberão a justa retribuição das obras que fizeram. E aí, nós que vivemos uma vida inteira de dedicação ao Senhor, ou que entregamos a nossa vida a Jesus, nós viveremos eternamente com Ele. Habitaremos em Deus. Seremos felizes, completamente felizes. Não teremos mais a presença do pecado. Viveremos num reino sem fim. Lá nós receberemos a justa retribuição. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um juiz bondoso e misericordioso. Amém? Bom, enquanto passa esse louvor, eu quero convidar vocês a fazerem uma oferta ao Senhor. Mas lembra que eu falei que quando a gente reconhece que Ele nos salvou, que Ele nos perdoou, nós passamos a querer fazer as coisas da vontade dEle, fazer boas obras. E eu quero que você oferte nesse momento com isso em mente. Deus, obrigada por ter me salvado. Não que o seu dinheiro vai comprar a salvação, nada disso, mas como um agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez. Sabe, Senhor, eu estou te devolvendo. Eu não merecia, Senhor, esse dinheiro que o Senhor me deu. Eu estou te devolvendo, Pai, porque o Senhor colocou princípios para isso. Eu serei abençoado por isso, ok? Enquanto canta esse lindo louvor sobre quem é o nosso Deus. O controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem no Iavé, minha justiça.
o nosso Deus. O Senhor é nossa justiça. Tsequenu. Glória a Deus. Jeová Tsequenu. Vamos ver de novo o último versículo, porque não tem como finalizar essa aula sem acreditar plenamente no que está escrito aqui. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Que Deus abençoe você ricamente e abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar a nossa aula. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por ser um justo juiz. Abençoe nossas casas, nossas famílias. Nos dê um domingo que glorifique a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.